11h06 na capital da região metropolitana de Campinas. Céu de brigadeiro, né? Hoje estamos entre nuvens, né? Nuvens parciais, mesmo assim, autorizando pousos e decolagens no maior aeroporto internacional do Brasil, aeroporto de Viracopos. Hoje é dia 19 de dezembro de 2013, quinta-feira. Bom dia! Bom dia, eu peço licença para entrar na sua casa, no seu carro, para trabalhar com você, que escuta as ondas da Brasil Jovem Pan Sat pelos 1270 AM do seu rádio ou no mundo inteiro pelo brasilcampinas.com.br. Começa agora o Direito Nosso de Cada Dia, hoje com os trabalhos técnicos da incomparável Kelly Cristina, as gravações do super veloz Robinson Bolsoni, produção Patrícia Gonçalves, coordenação de jornalismo Carlos Tellini, direção-geral Padre Marcos Adriano, apresentação J. Thanos. Você ouve agora Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Olha, eu vou dedicar a minha crônica de hoje ao radialista, jornalista Edgar Martins, que está aqui visitando a nossa rádio hoje. E vamos falar sobre a terceira idade. E a terceira idade é uma oportunidade que o idoso tem de fazer e acontecer. É um momento muito especial da vida. Temos a experiência, já possuímos o conhecimento, mas também carregamos as desvantagens que uma vida sedentária pode proporcionar nesse momento importante. É por isso que precisamos nos exercitar sempre, independentemente da idade. Temos que desenvolver um espírito jovem. Para que isso ocorra, nós deveremos sempre nos sentir jovens. Hoje, mais do que ontem, com os avanços da medicina, estamos vivendo com maior qualidade de vida. Alguns hábitos do passado ainda estão enraizados no nosso dia a dia. Pessoas que fumam e entre outros vícios, que acabam diminuindo a qualidade e a quantidade de tempo de vida das pessoas. Outros hábitos também devem ser combatidos e, principalmente, nós que estamos na terceira idade, devemos nos socializar, deixar de viver enclausurados, sozinhos, solitários, porque isso causa uma solidão profunda que leva sempre à depressão. E depressão vai nos corroendo por dentro, desencadeando quadros que são depois difíceis de serem debelados. A verdadeira fonte da juventude está contida na alegria de viver. A religiosidade, a vida espiritual também ajuda muito a fazer com que as pessoas se socializem, né? Os indivíduos deem ajuda uns aos outros de forma solidária. Essa vontade de dar de si sem pensar em si é uma motivação especial para que vivamos bem, sempre bem. A idade é simplesmente a soma de anos que vem de forma incondicional e nos carregam os nossos entes queridos para longe de nós. Né? Com isso, um pouco da nossa energia vital também vai embora. Mas a família é um apoio para que haja estímulo, para que o idoso se integre às atividades físicas e psíquicas. Eu perdi alguns entes queridos, claro, todos são insubstituíveis, né? E hoje eu os mantenho vivos dentro do meu coração, respeitando tudo aquilo que fizeram por mim, pelos meus parentes e pelas atitudes que sempre estimularam para que crescêssemos. Eu vou abrir um parênteses aqui para lembrar uma coisa curiosa que aconteceu comigo há 30 anos atrás, né? Praticamente 30 anos eu tirei a minha carteira de ordem, carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Eram 2 exames, existia um exame escrito e um oral na minha época. E no exame escrito eu tive, claro, incentivado por minha mulher, Ana Maria, eu tive o privilégio
de fazê-lo junto com o meu avô, né? Meu avô, que na época tinha uns 70 anos mais ou menos. E ele havia se formado em Direito e já havia prestado algumas provas, e nessas provas ele não havia passado, até pelo sistema nervoso, ficava muito nervoso, aparecia gota, enfim, era um tormento para ele, não que ele não soubesse a matéria, mas era um tormento para ele prestar o exame sozinho. E eu e meu avô, então, prestamos juntos. Ele sorteou os pontos naquele dia, era ainda sistema de sorteio, e nós dois passamos na primeira e na segunda fase. Eu tive o privilégio de conviver com meu avô profissionalmente por mais de 20 anos. Ele faleceu há pouco tempo, com 93 anos, e me deu essa grande alegria e essa grande lição de vida. Eu estive com ele nos seus últimos minutos, e ele estava absolutamente consciente, e foi uma passagem muito interessante para mim, enquanto neto e enquanto pessoa. Nós temos que fazer com que os velhos saiam, se desentoquem, né? E os velhos precisam estar assim receptivos para isso. Isso é muito importante, né? Agora, se eles não puderem estar, a doação, nós nos doarmos para os velhos, é algo que, porque são crianças novamente, né? É algo que é impagável, né? Eu quero aqui também, eu recebi no meu telefone uma mensagem do Piva, que gostou da crônica. Quero mandar um abraço para o Piva, que o Piva sabe exatamente o que eu estou falando. O meu amigo Piva sente na fibra da sua própria essência todas as coisas que a gente diz aqui, e ele comunga com as mesmas ideias, graças a Deus. Os idosos, eles devem ser respeitados em todos os sentidos, claro. Haja vista que já sofreram. Olha, imagine vocês, alguém que tenha passado pela inflação dos anos 80, eles sofreram com a economia desajustada do Brasil, com juros elevadíssimos, né? Com aquela política ainda de afirmação que o Brasil vivia, né? Então, esses velhos merecem o nosso respeito. No programa de hoje nós vamos procurar lembrar que, como as crianças da terceira idade vêm conquistando novos espaços na sociedade. Um espaço que somente depois da Constituição de 88 vem sendo considerado pela legislação como dever do Estado ser idoso. Quem sabe um dia você também chegará lá. Palavra de honra. Jornalismo, agilidade, prestação de serviços, compromisso. Jovem Pan Sat, a maior rede de rádio do Brasil. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Brasil Jovem Pan Sat a voz, né? The Voice. Edgar Martins, prazer tê-lo aqui. Você me apresentar como Frank Sinatra. O Blue Eyes ainda não, né? Mas a voz, você é a voz, uma voz que é conhecida de todos nós, por estar em comerciais, por estar nas chamadas das grandes rádios. Você, inclusive, fazendo aqui a sua mensagem de Natal, a mensagem da Brasil, que chega até os ouvintes com esta tradicional voz que hoje faz parte de todos os momentos da gente, né? Momentos de alegria, momentos de compra. Edgar Martins, que tem uma tradição imensa e é um grande locutor e, enfim, sempre requisitado pelas agências de publicidade e pelos estúdios da região e do Brasil, né? Tem época que ele some por aí, não é, Edgar? Porque os contratos vêm mesmo. Ah, graças a Deus, né? E você cuida bem da sua voz. Você já é considerado idoso? Não? Eu já passou de 60? Na verdade, já passei de 60. Mas parece um menino de 40. Pois é. Você daria mais de 40. Nada como ter amigos como você, né? Mas hoje o conceito de idoso mudou muito, né? Muito, isso é o que eu ia dizer exatamente. Porque é o seguinte, hoje, se você for ver no mercado de trabalho hoje está procurando os recém-aposentados para retomarem seus postos. Porque não adianta nada você pegar um trainee de 22 anos, uma capacidade imensa, se ele não tem experiência ou cultura de nós, por exemplo, que somos mais experientes, né? Não vou dizer idosos, vou
vou chamar assim de o pessoal mais experiente. A gente já viveu momentos, você, por exemplo, deve ter vivido os momentos da ditadura. E hoje eu discuto muito com a rapaziada. Hoje, por exemplo, é uma discussão de quem ouviu falar e de quem viveu aquela... Nós somos arquivos vivos. Exatamente. É isso mesmo. E tem coisas que a gente gostaria muito de esquecer, né? Nem diga. Deixa eu introduzir na nossa conversa o senhor Guilherme Gargantini, que é empresário e idealizador de um site, que é muito legal. Eu já entrei nesse site. Divertidosos ou Divertidosos. Bom dia, senhor Guilherme. Bom dia, Thanos. Me diga uma coisa, o senhor é parente da Cássia Gargantini aí de... Eu sou pai dela. Oh, meu Deus, que satisfação, excelente professora. Ela... Obrigado, é um orgulho. É um orgulho para todos nós, inclusive para os publicitários, ela que desenvolve tantas peças importantes dentro da área da comunicação. Meu caro Guilherme, você conhece o Edgar Martins? Que nome? Se não conhece pessoalmente, a voz com certeza. Não perdeu nada pessoalmente. Não, mas me chamam de propaganda enganosa. Não, que é isso. Mas nós estávamos aqui falando do seu site e vamos abordar um pouquinho. Qual é a pronúncia correta? Divertidosos ou... É divertidosos. Divertimentos mesmo. Tá, divertidosos. Como é que o senhor teve essa... Mudo, tá? Tá, divertidosos. O T é mudo, já começa idosos.com.br. Isso. Tá aí, vale a pena entrar no divertidosos.com.br. Como é que o senhor teve essa ideia? Porque o senhor já tem mais de 60 anos, não tem? Eu tenho 74. Oh, meu Deus do céu. Deus seja Mas com louvado. 65 anos, eu comecei a cuidar do meu pai, que tinha 92. Oh, que beleza. E meu pai teve um AVC, não tinha o que fazer. E eu pus um computador e ensinei ele a jogar paciência no computador. Que coisa. Foi o meu descanso. Foi, né? Ele ficava 5, 6 horas por dia jogando paciência. E a cabeça vai atuando, né? Você vê como uma pessoa... A cabeça vai atuando. Como uma pessoa... Aí meu pai morreu. E eu comecei a conhecer outras pessoas da minha idade. Sim. Eu fiz um curso de computação, de informática para a terceira idade. E vi que a terceira idade, eu percebi claramente que a terceira idade está num plano diferente da era atual. Alguns têm medo, outros não conhecem, os netos, os filhos mostram, mas não ensinam. Sim. Você, em qualquer lugar que você vá, você vê um monte de pessoas jovens, concentrada nos celulares, nos joguinhos, em tudo isso. E o idoso fica alienado. Fica paralelo nesse meio aí. Fica paralelo. Ele não e ele se sente diferenciado, menosprezado. Na minha opinião, porque eu conversei com muitos que iriam almoçar com os netos, com os filhos, e na mesa ninguém conversava, ficava mexendo nesses joguinhos. O assunto é outro. Eu, quando percebi os movimentos dos jovens que vêm para a rua, e eu não posso ir para a rua porque não tenho mais idade, Sim. eu achei que tinha que se fazer alguma coisa para o idoso. Não para brigar, mas sim para divertir. Para divertir. Agora, eu vou fazer uma reclamação no ar aqui pela Brasil do seu site, hein? Por quê? O senhor tem muita piada de sogra ali, hein? A sogra Não, envelhece mas também, as né? mais queridas, verdade. piadas de sogra é uma tradição no Brasil. Você sabe muito bem que sogra e português são os nossos preferidos, assim como eles contam de brasileiros. É verdade. É verdade. E a sogra boa realmente não é a enterrada. A sogra boa é aquela que vive com a gente. Eu adorava minha sogra, por exemplo. Né? Minha sogra era uma pessoa especialíssima, né? E ela chamava Rosa. E eu sempre falava assim, seu nome deveria ser Esperança. Eu sou campineiro. É mesmo? Eu sou de uma família de Campinas. Eu passei minha infância em Campinas, o Lago do Rosário, no Café do Povo. Eu morava na rua Francisco Glicério.
coisa boa. Isso tudo, para mim, é muito saudável, é muito saudoso. Nós entramos no site que foi elaborado pelo senhor Guilherme Gargantini, e está aqui, tem assessoria de imprensa, dança de salão, né? Dança de salão. Espaço pet. Exato. Tem também um segmento aqui, Edgar, você vai gostar desse. Vinhos e companhias. Gosta de um bom vinho? Gosto de um bom vinho. Então, você tem aqui vinhos e companhia, poesias, conte uma história, e as piadas, evidentemente, viagem e hospedagem, saúde e bem-estar. Está muito bem feito. E receitas também, olha, pasta de gorgonzola, patê aos 5 queijos, tem várias receitas aqui, viu? Tem também. Né? Eu fui criando essas coisas. Primeiro, que todo idoso tem muita história para contar. E essas histórias são importantes para a gente. Não é saudosismo, são histórias para instrução e para ilustração. Então eu vou colocar o senhor numa fria agora aqui. Por exemplo, Conta uma história rapidinha pra gente aqui. Depois eu vou pedir uma pro Edgar. Vamos ver. eu vou contar uma história para você que aconteceu quando eu era moleque com o meu avô. Sim. Aí em Campinas. Vamos lá. O meu avô andava de terno e gravata na época. Sim. Terno e gravata e terno azul marinho. E ele me convidou para ir na casa de um tio que morava na rua General Osório, lá em cima, aí em Campinas. É uma rua que é uma subida. Muito conhecido. E eu fui na casa do meu tio com o avô, e de repente eu vi meu avô tirar o paletó, arregaçar a camisa, pôr a gravata dentro da camisa e ir lá pro quintal. Eu tinha uns 10 ou 12 anos. Isso meu avô laçou um cabrito que meu tio estava criando, amarrou o cabrito, pendurou numa goiabeira. É uma história que me chocou até hoje. Me choca. Pisou na cabeça do cabrito e cortou o pescoço dele. Na minha frente, com 10 anos de idade. Que é a técnica correta para se fazer cabrito. Era a medida correta. Hoje eu reconheço que aquele Natal com o cabrito foi muito gostoso. Eu tenho muita saudade, mas que na época foi um choque. Isso é verdade. Para mim foi. É verdade. É uma boa Isso é uma história da minha vida. É uma boa história e olha, é a história da vida de muita gente que viveu uma época em que não Porque dava... naquela época se matava galinha puxando aí. o pescoço na frente das crianças, se matava cabrito e porco. E meu avô colocava tudo numa barrica cheia de banha, isso que não existia geladeira. É isso aí. É isso aí. Uma Isso excelente tudo. história. Ficava com sabores que nunca mais eu tive na vida. É isso. Mas não deixou de comer cabrito, né, seu Guilherme? Também não. Quer dizer, foi trauma, mas não Deixa eu não ver, útil. deixa eu ver a história. Eu ouvi a história aqui do Edgar Martins. Bom, eu tinha o meu tio Nicanor, Deus o Eu tenha. coloquei no ar essa semana a história de um Natal na casa do meu avô. Sei. Vamos lá. É embaixo de uma parreira. Espera um pouquinho só, senhor Guilherme. Agora, deixa essa para eu finalizar, tá? Segura um pouquinho. Deixa eu ver a história do Edgar. Não, meu tio Nicanor, que era. Ele jogava muito no bicho, né? Lá em Potirendaba, e um dia ele acertou na cabeça lá, então, deu um gato na cabeça, então, ganhou uma bolada. Primeira coisa que ele fez, ele era solteiro na época, saiu, foi para São Paulo. Pegou o trem de luxo, né? O Pullman, né? E saiu de Potirendaba e foi para São Paulo. Chegou lá, ele se encantou com aquela máquina fotográfica do Lambi Lambi, né? Aquela, o senhor lembra, senhor Guilherme? Aquela máquina que o pessoal cobria a cabeça e tal, você sentava ali, tirava foto para todo lado, não sei o que, e ele resolveu, então, encanou que ele queria comprar a máquina. E o cara vendeu a máquina, mas uma fortuna. E ele pegou o trem de volta, chegou lá em Potirendaba, reuniu todo mundo, os amigos do bar, família, tudo no terreno. Foi lá, acertou a máquina e tudo mais, deixou o lugarzinho dele pronto. E tinha um tipo de uma seringuinha na máquina, que você apertava e dava uma temporizada. Temporizava. Então você saía, dava tempo de você chegar no lugar, lá, no seu lugar. Assim. Aí ele tá lá, tá todo mundo alegre, ele apertou, saiu correndo. Como que ele saiu correndo, saiu todo mundo correndo. Peraí, gente, que pera, você conhece essa desgraça aí correndo, rapaz, que nós vamos fazer aqui? Isso é bom. Meu caro. Guilherme
Gargantini, fala a sua história de Natal para a gente encerrar. A nossa história de Natal é a história tradicional. É a história que tem 70 anos que eu vivo, que é uma mesa farta com perninho, com peru, com a família, filhos, netos e até vizinhos. E isso é uma história tradicional, é uma história de carinho. É porque a gente amansa um pouco. E não arruma encrenca. É isso aí. Natal... Essa é a nossa história de Natal. Natal tem que ser isso mesmo, tem que ser resgate. Natal farto e com amor. É verdade. Eu conversei com o senhor Guilherme Gargantini, que é empresário, idealizador do site, olha, anote aí, www.divertidosos, uma coisa só com i, né? divertidosos.com.br, vale a pena entrar, divertidosos.com.br. Eu também, todos, Diga. eu convido todos a participarem. Sim. Todos os idosos que têm história têm um lugar na homepage que ele pode contar a história dele para o público. Que beleza. É isso aí, é interativo. Então os nossos ouvintes com certeza vão entrar no divertidosos.com.br. Meu caro Guilherme Gargantini, prazer, privilégio falar com você. O prazer foi meu, Thanos. Um abraço. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, nós que agradecemos. Edgar Martins. Um grande abraço, um Feliz Natal para todos vocês. Então vamos para o intervalo agora. Eu desejo a todos vocês, a todos os ouvintes da Rádio Brasil, um Feliz Natal, cheio de paz, amor e um ano novo com muitos problemas positivos para resolver. Sem dúvida. Obrigado. Obrigado, Edgar. Vamos a um breve intervalo, voltamos já. AM 1270